A Organização Mundial de Saúde estima que atualmente no Brasil nós temos aproximadamente 17 milhões de pessoas com diabetes. E esses números colocam o Brasil no ranking dos 10 países do mundo que tem mais pessoas com a doença. E para a gente conversar sobre esse assunto, a gente convidou para vir aqui à TV Câmara a doutora Verônica, que é médica endocrinologista, para a gente bater um papo sobre isso, né, doutora? Isso. Queria agradecer na sua presença aqui na TV Câmara. Obrigada, Bruna. Obrigada, né, à Prefeitura, à Câmara, por esse convite nesse dia que é tão especial, que é o dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes, em que a gente faz esse espaço que vocês estão cedendo para conscientização maior do diabetes, né, para a população em geral. Isso é um ponto importante para a gente falar. Tem então uma semana no mês de novembro que é dedicada, né, a gente falar sobre o assunto, conscientização. Mas a conscientização ela tem que ser feita no ano inteiro, né, doutora? Claro, esses números que a gente começou aqui a nossa entrevista falando são assustadores, né? Queria que a senhora comentasse um pouco pra gente. Claro. Se a gente for pensar assim, na população do Brasil, nós temos 213 milhões de pessoas no Brasil, nossos habitantes. É estimado pela IDF, que é a Federação Internacional do Diabetes, que existam 10,6%, essa é a porcentagem de diabéticos no Brasil, tá? Eles fazem essas estatísticas em cada país. E se a gente for então avaliar com esse número, nós temos aproximadamente 16,6, quase 17 milhões de diabéticos no país. É muita gente. É muita gente. E dessa população, nós temos aproximadamente 90% que são os diabéticos tipo 2, que é o que mais a gente escuta falar, que são os diabéticos diagnosticados na idade adulta. E aproximadamente uns 10% são os outros tipos de diabetes, entre eles o diabetes tipo 1, que é o diabetes diagnosticado em crianças. Então, se nós formos ver assim, os números, né, disso, é uma população que tem que ser alvo das políticas públicas, porque o diabetes impõe uma carga muito grande, né, de gastos públicos, gastos na saúde principalmente, né? Então é algo que tem que ser falado, tem que ser comentado, né? Doutora, eu acho que assim, a primeira dúvida das pessoas é assim, por que surge a diabetes, né? A gente fala muito sobre questão genética, fatores sociais, alimentação, atividade física, mas assim, o que cada um desses fatores influencia de fato para aparecer o diabetes, né? Quais são, por que surge o diabetes? Tem vários fatores, como você disse, né? Vamos começar diferenciando esses dois principais subtipos, né? Então, o tipo 1 e o tipo 2, porque são bem diferentes. Por exemplo, quando a gente escuta falar de uma criança com diabetes, né? Um jovem, um adolescente, ele tem o diagnóstico geralmente na infância, não porque ele houve um exagero alimentar ou porque ele estava muito obeso, não. Essa faixa etária, ela tem muito a ver com a destruição das células beta-pancreáticas por autoanticorpos. Então, o diabetes tipo 1 fica sendo uma doença autoimune. Então, a causa não é tanto nem o sedentarismo, nem o excesso de alimentação, não que isso não influencia, isso influencia, mas a causa, por isso que a gente faz no hospital a diferenciação, né, a solicitação de exames de autoimunidade. E se essa criança vem com os autoanticorpos positivos, pronto. Significa que esse pâncreas não produz mais insulina, justamente porque foi atacado por esses anticorpos. E isso é uma questão genética, Isso é uma questão que a gente chama de autoimune. É uma doença autoimune, é para a vida toda, ela tem que se aplicar a insulina, porque ela não tem mais a produção pancreática de insulina. E ela só vai sobreviver usando a insulina. Então, isso seria o diabetes tipo 1, tá? O diabetes tipo 2 já é aquele que é a maior porcentagem do país, né? Aquele que a gente tem que tomar bastante atenção, porque ele pode afetar também crianças, eu vou comentar sobre isso. Aí esse sim tem a ver bastante com o excesso alimentar, com a falta de atividade física, o excesso hoje em dia de celulares, de telas, né? A preocupação até penso assim, né, das famílias onde que vai caminhar, o que vai fazer, é perigoso, não vai muito na rua, então tem sido colocado muito
como fatores, né? A inadequação da alimentação, às vezes até nas escolas, dentro de casa, as mães colocando mais comidas embaladas do que fazendo a comida de verdade, como era no tempo das nossas avós, né? Então, comidas ultraprocessadas em vez da comidinha do dia a dia, né? O nosso famoso arroz com feijão, salada, uma carne, né? É um reflexo da aceleração da nossa rotina. Com certeza, com certeza. Além de fatores relacionados a sono, a gente pode falar sobre isso se você quiser, fatores relacionados à falta de compreensão, de entendimento mesmo, das orientações às vezes dadas, né, pelos médicos, seja por um pediatra, né, fica ao ar livre, vamos, né, levar essas crianças para fora, e hoje em dia a gente traz muito, né, elas estão muito sedentárias, então eu creio que são muito influenciado, né, pelo sono, atividade física, alimentação inadequada, excesso de carboidratos na alimentação. Bruna, se a gente vê o quanto que as mães hoje em dia, se você caminhar pela rua e sair às vezes até de uma loja de R$1,99, você vê que as mãezinhas saem com um pacotinho de salgadinho, né, ou então bolacha recheada. Suco de pacotinho. Então, essas comidas que a gente chama de ultraprocessadas, né, que são comidas fáceis, embaladas e que tem muita química, elas estão sendo alvo hoje em dia de muitos estudos por serem disruptores endócrinos. Então, isso é uma outra conversa, mas é muito interessante e que vem afetar os nossos hormônios. E aí até abalar uma produção, né, endógena de insulina, alterações até na tireoide, alterações a nível de fertilidade. Então, assim, é muito importante a gente saber a importância da alimentação saudável. Doutora, já que essa questão dos hábitos, né, influencia tanto na incidência da diabetes, a gente consegue observar, por exemplo, no nosso país, por região, se há uma diferença de incidência, até se a gente separar também entre homens e mulheres, faixa etária, a gente consegue mapear? Isso, sim, existe. Existem dados da nossa Sociedade Brasileira do Diabetes que conferem para a região norte e nordeste uma desigualdade socioeconômica muito grande. Então lá eles têm um acesso muito menor, por exemplo, a especialistas, né? Se nós podemos dizer que aqui na nossa região, por exemplo, a cidade de Jaú, nós temos talvez uns 5, 6, no máximo acho que 7 endocrinologistas, que são os profissionais especializados em cuidar do diabetes. Imagina, numa região norte, nordeste, existem, mas assim, é mais nas cidades grandes. Então, vai ficar a cargo, claro, de médicos ótimos, clínicos gerais, muito competentes, pediatras, né? Porém, sem haver aquele cuidado, aquele acompanhamento, aquela mudança, às vezes está usando uma medicação, vamos trocar, está na hora já de mudar, essa não está fazendo efeito. E então a população é mais vulnerável nesse sentido do conhecimento, das orientações sobre diabetes, né? Existe também uma questão relacionada à falta de exames laboratoriais, então uma diminuição do acesso, né? Eles não têm tanto acesso a fazer, por exemplo, uma hemoglobina glicada, a fazer os exames de glicemia, a fazer um teste de tolerância oral à glicose. Muitas vezes as pessoas não estão acostumadas com essa nomenclatura, tá? Mas ela é muito importante porque, por exemplo, uma glicemia de jejum que a gente faça, ela anda de 70 a 99, né? A faixa da normalidade, é o que eu gostaria de ter, você gostaria de ter, todos, né? Em jejum. Mas se ela está, e o diabetes, propriamente dito, a gente classifica acima de 126. Mas se a pessoa está entre essa fase, ou seja, entre o 100 e o 125, muitos ficam em dúvida, o que eu faço? Mas justamente se você tem um acesso maior a essas informações, você sabe, eu estou numa fase de pré-diabetes. Eu tenho que tomar conta, eu tenho que já ir me cuidando. Será que eu estou comendo correto? Então aí que tem essa orientação e
E lá, nessas regiões, existe uma diminuição, né? Uma carência muito grande desse tipo de informação. Então, as pessoas, quando vão verificar de novo uma outra glicemia, numa outra campanha, lá, alguns anos para frente, aí já está lá em cima. Já está lá em cima. Já está com o quadro instalado da diabetes. Isso. Que mais? Nessas regiões, a gente encontra também, não quer dizer que aqui não, né? Mas existe, sim, uma carência maior do cuidado do diabetes nas regiões Norte e Nordeste, um maior número de amputações, maior número de pacientes que já chegam num grau com insuficiência renal, entendeu? Então, sim, existe uma diferença regional. Também na questão da população rural, né? Um menor acesso a, por exemplo, está fazendo a sua fitinha, né? Está fazendo o teste de glicemia e de repente acabou a bateria. Como é que vai ter? Rápido para você, né, adquirir e você ter os insumos. Acabou a fita. Ou então, nossa, acabou minha insulina. Então, assim, determinadas regiões, né, dentro aqui da nossa região mesmo, falando assim, sendo de população rural, às vezes tem uma carência grande. As pessoas, entre homens e mulheres, doutora? Entre homens também. Mais homens e mulheres. Não. Olha que interessante. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes também relatam que aproximadamente 11,2% de todos os diabéticos, né, das mulheres são diabéticas. E de todos os homens, 9,2%. Por que essa diferença? Às vezes a gente vai pensar, será que não teria que ser homens? Né? Mas não. Por que é o número de mulheres? Talvez até homens, mas as mulheres relatam mais. As mulheres não têm, talvez não ficam com uma vergonha, não tem uma... A mulher tem mais o hábito de ir a médico, geralmente, né? Isso, elas são mais diagnosticadas. Então, elas fazem mais exames. E o homem, há um mito, né? Não vou buscar. Quem procura, acha. Então, eu não vou procurar. E só vai na hora que a situação já está bastante agravada. Então, em termos de estatística, isso mesmo, Bruna, é menor o número de homens. É 9,2%. E maior o de mulheres. Mas por que essas mulheres relatam mais? E por que elas são mais diagnosticadas? Elas vão atrás, fazer um check-up, fazer os exames, né? Então, onde tem uma campanha, elas vão lá, entram, tá fazendo. Então, assim, eu acho que é isso. Eu não, né? Os dados falam que é isso. Mas quando estamos no hospital, a gente vê o número de homens que já estão em fases mais avançadas da doença, né? São homens. Doutor, o fato de ser uma doença silenciosa, até que ela não se agrave, né, de uma forma bastante contundente, isso também às vezes acaba atrapalhando nesse diagnóstico, as pessoas vão deixando, né? Isso. Não estou sentindo nada, ou sente algum sintoma muito leve. Quais seriam esses primeiros sintomas que aparecem que é importante a gente ficar atento? Tá. Inicialmente, o diabetes, ele não traz um quadro muito florido. Tá? Os sintomas são até bem leves, são sutis. Então, a gente tem uma lista assim, de sintomas que são chamados sugestivos e outros que são típicos. Então, por exemplo, o que é típico do diabetes? Típico é você ter polifagia, poliúria, polidipsia. O que é isso? São palavras que os médicos usam, às vezes a população não sabe. Né? Polifagia é o comer, querer comer muito. Polidipsia, beber muita água. Então, a pessoa, de repente, bebia 2 litros, 2,5 litros por dia, começa a beber 5 litros, e bebe água e faz muito xixi, urina muito. E poliúria é urinar muito, tá? Além disso, uma perda de peso, assim, inexplicada. Por quê? A pessoa começa a apresentar níveis altos de glicemia e a insulina, que é a que leva a glicose para dentro da célula, a pessoa está com menos insulina, né? E ele começa a ter uma perda de peso, porque começa o organismo, para sobreviver, ele utiliza a gordura como fonte energética, de energia, para a pessoa fazer tudo. Então, ele começa a perder peso e, às vezes, a pessoa até pensa, nossa, que bom, estou emagrecendo, mas não. Se tivesse fazendo exercício, se tivesse fazendo uma dieta, se tivesse certinho, provavelmente essa seria a resposta. Mas, então, é polidipsia, poliúria, polifagia, a perda de peso inexplicada, né? E então esses seriam sintomas assim bem típicos, tá? Agora, sintomas sugestivos. Minha visão tá turva. Aquela ferida assim não tá cicatrizando. Nossa, já faz semanas. Ou então, muito cansada. Nossa, eu subi aquela escada facinho e agora eu tô subindo devagar. Que mais? Apareceram mais doenças periodontais, né? Ou seja,
o dentista, né? Você tem que buscar, de repente, uma gengivite, mais cáries. Estou com candidíase. Nossa, tá vindo recorrente, mais frequência. São vários sinais, então. Então, são sinais sugestivos, mas que são importantes, não são típicos só do diabetes, mas eles levam muito a pensar, tenho que fazer uma glicemia. Por isso tem que ser conversado, né? Tem que ser falado sobre isso, porque será que alguém aqui já não está passando alguma dessas, né, dessas situações? Então, vale fazer um exame de glicemia, de hemoglobina glicada e tudo mais. Doutor, uma outra dúvida que eu acho que não tem como a gente não falar sobre esse assunto, que é o assunto da moda, né? Que são aquelas canetas emagrecedoras e que, na verdade, a princípio foram criadas para o tratamento da diabetes e que hoje são utilizadas também para tratamento da obesidade, né? Isso. Queria que a senhora comentasse um pouco da importância do papel dessas canetas pro tratamento da diabetes e, no caso, quando ela é utilizada para o tratamento da obesidade, se isso de alguma forma auxilia, já que a obesidade é um fator, né, que pode levar a pessoa a desenvolver uma diabetes, né? Como que a senhora avalia? Isso. Bom, vamos começar falando sobre o diabetes no sentido do tratamento, tá? O tratamento, por exemplo, para o diabetes, ele envolve, claro, uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, né? Você ter um sono adequado, isso tudo promove um equilíbrio, né? Não é só medicação, metabólico, né? Não é só medicação, a medicação é importantíssima. E uma dessas canetas, né, que iniciaram, a primeira que foi iniciada foi a semaglutida, né, que é a famosa Ozempic, né? Ela foi iniciada exclusivamente para o uso para pacientes diabéticos, porque ela é um análogo de GLP-1. GLP-1 é um peptídeo intestinal que nós temos, chama glucagon-like peptídeo, e ele age justamente promovendo uma maior saciedade e uma diminuição do apetite, tá? Só que ele começou a ver que, assim, os pacientes, além de comerem menos, estavam perdendo muito peso, claro. Então, abrangeu-se, começou a aumentar, né, o espectro de indicações. E aí, então, houve uma mudança no laboratório até de nomenclatura, tá? Para que fosse, como diz assim, judicialmente, né, não houvesse nenhum problema, outras pessoas que não são diabéticas, né, estarem usando com o objetivo da perda de peso. Então, elas são muito eficazes, elas são úteis, elas têm a sua importância, a sua relevância, porque pela primeira vez nós temos, assim, um medicamento que foi estudado, que é muito gabaritado, sabe, que tem um resultado efetivo, né? E aí foram surgindo outros para a obesidade, consequentemente para o diabetes. Então, os pacientes obesos, eles se beneficiam muito, porque eles podem estar evitando que a doença se instale, né? Porque muitas vezes é difícil, a gente tem que tratar a obesidade com um cuidado muito grande, porque ela é, sim, um fator de risco para vir a ter diabetes, né? Pela resistência insulínica que ela promove. Mas tem que ser feito tudo com acompanhamento, né, doutora? Porque a gente às vezes observa que ultimamente, por ter virado uma certa moda, que as pessoas às vezes não buscam o médico para fazer a utilização da caneta, né? Que faz por conta própria ou em locais que não tem essa regulamentação correta. E aí pode acabar até trazendo outros problemas de saúde, né? Se não fizer da forma correta. Sim. Nossa, esse é um alerta muito grande que nós temos feito como Sociedade Brasileira de Endócrino, né? Que eu faço parte. Que a utilização dessas canetas, a semaglutida, a tirzepatida, que é a famosa Mounjaro, que todo mundo diz, né? E outras que estão surgindo, vocês vão ver surgirem muitas outras, a repaglutida, retraglutida o ano que vem. Então vai aparecer muito, todos esses análogos. Eles têm, sim, um cuidado, por exemplo, a nível pancreático, a nível hepático, devem ser feitos exames de TGO, TGP, amilase, lipase, gama GT, para você ver se está tudo em ordem no seu pâncreas e no seu fígado. Porque se não estiver, isso pode impor consequências sérias à sua saúde. Então, muitas pessoas que estão tomando, às vezes comprando até pelo WhatsApp, grupos de WhatsApp que a gente tem visto, ou em clínicas que não são nem prescritas por médicos, ou que são aplicadas de uma forma inescrupulosa, tá?
Ao invés de resolver, pode causar muitos problemas. Isso. Então, tem que ter muito cuidado, porque depois nós vemos justamente esses pacientes com as complicações lá no hospital, né? Então, que isso seja muito ponderado. É uma medicação de excelência, eu aprovo, junto com um nutricionista te acompanhando e com uma atividade física feita por instruída também por um professor de educação física, uma academia, né, um personal trainer, mas que você é um conjunto de ação para que haja a perda de peso saudável, para que haja o controle do diabetes. Então essa medicação é muito legal, ela cai muito bem, porém com cuidado, né, com um manejo saudável da medicação. Doutora, quando a gente começou a nossa entrevista, a gente falou sobre os números no Brasil que são muito altos, né? Como que a gente pode enxergar esse cenário e pensar em políticas públicas para realmente ter mais diagnóstico, ter tratamento adequado, conscientização, mudança de hábitos? Como que a senhora vê esse conjunto, né? Como que nós temos que agir? Como fazer com que as pessoas deem atenção para esse assunto? Porque às vezes parece que passa despercebido, né? Sim. As pessoas não levam a sério o que é a diabetes e o que ela pode causar, o que o agravamento dessa doença pode causar. Queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Isso. Não, perfeito. Já de estarmos fazendo aqui uma entrevista, né, ter sido proposta essa entrevista, é excelente, porque é um motivo de educação em diabetes. Então, a gente está conscientizando a população. Então, isso é uma política muito importante que eu acho que deveria ser implementada, não só uma vez no ano, mas várias vezes, que fossem, né, os profissionais, eu, como todas as minhas colegas também aqui na cidade, chamadas para falar sobre esse assunto. Então, isso é importante, né? Que haja a conscientização e o aprendizado sobre o diabetes. Saber sobre as complicações que ele traz, né? Se você não cuidar corretamente, o que pode acontecer? Você pode... o excesso de açúcar no sangue, Bruna, ele traz uma série de inflamações, né, para todas as nossas artérias, todos os nossos vasos, desde os vasos grandes até os vasos minúsculos, os capilares, os menores vasos que tem na retina, que tem nos rins, que tem nas extremidades dos pés, das mãos, no coração, as coronárias são afetadas, né? E isso tudo, a longo prazo, pode fazer justamente você ter o quê? A retinopatia diabética, que é a perda da visão, né, que ocorre geralmente após um paciente não estar bem tratado, né, não cuidar bem das suas glicemias, do seu controle glicêmico. Existe umas estatísticas de que aproximadamente após 7 anos de diagnóstico do diabetes, o paciente já pode apresentar algum grau de lesão ocular, se não bem tratado. Se o paciente estiver bem cuidado, ele pode passar, né, a vida toda sem ter problemas na visão. Mas, por exemplo, muitos chegam também já com problemas cardíacos, então um infarto, um derrame, e naquele momento descobre, eu tenho diabetes. Isso é sério, isso já aconteceu inúmeras vezes no hospital. Só aí então descobre. Então olha o que ele traz para você, consequências que você muitas vezes só vai diagnosticar lá na frente, né? Mas tem que ficar atento, né, a isso. Então procurar sempre cuidar dos seus níveis de colesterol, de triglicérides, porque esse tipo de gorduras, né, a gente chama de placas ateroscleróticas, elas se acumulam nas artérias e vão promover assim um entupimento, né? E uma menor oxigenação dos tecidos. Então, um AVC ou né, um infarto decorrente disso. As amputações também, né, doutora? As amputações, isso nos membros inferiores, que é muito mais comum, né? Então, infecções decorrentes disso, o diabetes alto, a glicemia elevada, faz com que você tenha muito mais chance de você infectar o seu pé. Às vezes, né, quem vai muito em manicure, em pedicure, ou que não vai, porque elas são profissionais especializadas, né, mas que faz na sua casa, e isso pode promover uma porta de entrada para uma bactéria, e aí então começar uma infecção, e o diabético já tem uma menor sensibilidade à dor, né? Aí não percebe que aquilo está inflamando. Não percebe que aquilo está inflamando, justamente. E aí quando vai ver, já está feio, entendeu? Que mais?
a questão renal é muito séria. Quando nós temos aqui em Jaú, né, um centro de hemodiálise na Santa Casa, e nós temos, se você ver lá as camas, né, os leitos que tem, de cada 10 pessoas que estão fazendo hemodiálise, 7 são diabéticos. Então, a prevalência é alta. Então, a lesão renal é algo muito sério e que impõe depois mudanças na alimentação, mudanças no tratamento, por exemplo, ter que fazer a diálise peritoneal, ter que fazer hemodiálise, né? Ou a falência total renal e ter que entrar para uma fila de transplante e tudo mais. Então, é muito sério, é muito importante, né? A gente cuidar. Doutora, eu queria agradecer demais a senhora por ter aceitado o nosso convite para vir falar desse assunto tão importante. E assim, o recado está dado, né? Isso. Prevenção, fazer acompanhamento médico, os sinais que a senhora falou, né, que podem ser indicativos de que talvez a pessoa esteja com diabetes ou com alguma coisa errada, né? Então tem que procurar realmente o médico, fazer o acompanhamento certinho, o tratamento, e que a diabetes é um conjunto de fatores, né, que a gente tem que se atentar. Não é só medicamento, é estilo de vida. Isso. Gostaria de agradecer. E se a senhora quiser dar um recadinho final para a população de conscientização, fica à vontade. Tá, joia. Então, o meu recado é que as pessoas façam, né, exames, então, de glicemia, uma vez ou outra, mas que mesmo quem é jovem, né, ou criança, se você está percebendo algo de diferente, uma diminuição até no aprendizado, uma dificuldade do seu filho, o diabetes pode estar atrapalhando isso também, tá? Que mais? Eu só esqueci de falar uma coisa que é muito importante. O tratamento do diabetes tipo 1 é com insulina, tá? Que é aquele que é nas crianças e jovens, né? Adultos jovens também. Mas do tipo 2 começa com medicação. Tá? E por isso que entra até as medicações via oral, que a gente conhece tantas, né? Porém, as canetas, né, emagrecedoras que a gente está falando, elas são sim uma ferramenta muito útil, que eu acho que devidamente, né, indicadas, elas podem ser usadas com muita efetividade. Mas se o paciente tem uma falência real pancreática, já esse adulto, ele tem que passar para o uso da insulina. Tá? Então isso não há saída. Então, e é um médico especializado que deve saber fazer essa transição, porque muitos ficam com a medicação e não fazem a transição. E claro, o cuidado com a sua alimentação rica, né, colorido, um prato colorido, né, mas rico em verduras, em legumes, em frutas, em grãos integrais, em carnes magras, ovos, tudo isso é muito bem-vindo, tá? E menos comidas ultraprocessadas, que seriam o quê? Salgadinhos, refrigerantes, sucos de pacotinho, comidas prontas já, né, congeladas, aquelas feitas, né, assim, de forma mais industrializada, eu quero dizer, né? E também a prática de atividade física. Por favor, vamos nos mexer. Tá? Isso é muito importante, porque aquele que faz atividade física utiliza melhor, né, a glicose no seu organismo, diminui os seus níveis de insulina também, que assim você diminui a resistência, você tem uma efetividade maior no controle, no seu metabolismo da glicose. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. E agradeço também a vocês que nos acompanham pela TV Câmara. E se você quiser rever essa entrevista, também é só acessar as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.